irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso culto, o culto da PIB de Lorena. Gostaria de cumprimentá-los com a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma leitura bíblica. A leitura bíblica se encontra no livro de Salmos, número 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que Deus possa estar abençoando a sua palavra na nossa vida. Nesse momento, então, nós vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de podermos aprender da tua palavra. Que não sejamos somente ouvintes, Pai. Abençoa esse culto, cada pessoa que vai participar. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo. E que a palavra, Senhor, vai de encontro com a necessidade de cada um. Seja tu, ó Deus, louvado e glorificado em todo o tempo nas nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.
Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, meu Deus.
Graça e paz, PIB de Lorena, que coisa boa poder falar com esse povo bonito. Você sabe, sou o pastor Luciano Santagda, presidente aqui da nossa Ibacolesp, nossa amada associação. Quero agradecer a PIB de Lorena pelo seu carinho, pelo seu amor para comigo, para com o povo batista do Vale, esta igreja atuante, maravilhosa, com esse pastor surreal. Nós agradecemos muito o apoio que vocês têm dado à nossa associação de forma constante e de forma ativa. Agradecemos muito a PIB de Lorena pelos seus avanços, por ser uma igreja extremamente voltada ao crescimento dos batistas brasileiros em solo do nosso Cone Leste paulista. Parabenizar vocês por tudo aquilo que vocês têm feito, pelo trabalho extraordinário, por aquela congregação maravilhosa em Piquete que vocês mantêm o trabalho e outros mais que vocês têm feito. Obrigado pela parceria, obrigado, pastor Maurício, pelo carinho conosco. Fiquei sabendo que a PIB de Lorena ficou muito feliz com a minha volta à presidência. Eu conto com esta igreja para tudo aquilo que ainda precisamos fazer por nosso Vale Histórico querido. Então, estejam em oração pela nossa associação, contamos com vocês, uma igreja fundamental para os nossos avanços. Parabéns pelo trabalho em Silveiras. A igreja de Lorena é uma referência para nós em termos de missões, em termos missiológicos, uma referência para a gente nesse vale. O vale precisa aprender com a PIB de Lorena. Que coisa boa, que coisa linda esse trabalho que vocês estão fazendo. Que Deus continue nos abençoando, nos dando forças, continuem firmes neste período, porque daqui uns dias tudo volta ao normal e a gente vai poder continuar a realizar as ações que nosso Deus tem proposto para nós. Um abraço do pastor Luciano Santagda a você e que Deus continue dando forças para que todos nós possamos superar esse momento adverso e sairmos firmes do outro lado para a glória do Senhor. Pastor Maurício, um abraço, meu amigo, Igreja Batista, PIB de Lorena, beijão para vocês, prazer poder entrar em contato com vocês, tá bom? Beijo do pastor Luciano. Oi, crianças, tudo bem? Boa noite, saudade de vocês, mas em breve tudo isso vai passar, logo estaremos juntos novamente. Hoje eu vou contar uma história, mas antes disso eu quero saber de você. O que você comeu hoje? O que você tem comido na sua casa? Você sabia que a Bíblia, ela nos ensina de como devemos manter o corpo saudável? Vamos aprender? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 6:13. Olha o que Deus tem para falar com a gente. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pelo nosso corpo? Querido Deus, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as crianças, os pais. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa os irmãos da nossa igreja também, Senhor. Abençoa, cuida, proteja, Senhor, de todo mal, Senhor. Que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Que o Senhor possa abençoar também a vida do nosso pastor, da família dele, Senhor. Cuida, Senhor, neste momento que nós estamos passando, Senhor. Cuida das pessoas que estão doentes, que estão passando por enfermidade, Senhor. As pessoas que estão doentes também com o vírus, Senhor. Mas o Senhor tem misericórdia, Senhor. É isso que eu te peço em nome do Senhor. Amém. A história que eu vou contar hoje, a história ela está na Bíblia e é sobre Timóteo. Timóteo era um servo de Deus. Ele servia a Deus ensinando as pessoas sobre Jesus. Mas Timóteo ficava sempre doente e isso provavelmente o impedia de fazer algumas coisas. Quando estamos doentes,
deixamos de fazer muitas coisas ou quase tudo, até ficarmos curados. Então Paulo escreveu uma carta para Timóteo, porque Timóteo tinha muitas dores no estômago. Então Paulo ensinou para ele que era para ele beber não somente água, mas sim um pouquinho de vinho. Isso era para que Timóteo pudesse servir a Deus sem que nada o atrapalhasse. Por isso que a gente tem que ter uma vida saudável e comer coisas boas, que assim nós poderíamos servir a Deus sem que nada nos atrapalhe. Tchau, crianças. Beijo. Graça e paz, boa noite para todos. Esta semana temos sido contemplados com mensagens de Deus sobre a sua graça. A graça de Deus. É incrível como a internet tem uma enxurrada de vídeos e materiais diversos que deturpam o significado real e bíblico da graça de Deus. Conhecer a graça de Deus significa conhecer mais sobre este ser tão maravilhoso que é Deus. Essa mensagem, então, ela visa praticamente continuar o que nós refletimos na quarta-feira passada, cujo tema foi Compreendendo a Graça de Deus. Aí eu queria convidar você para estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 16. Mateus, capítulo 20, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Que desafio, né? Para todos nós, que você possa ficar atento, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração nesta noite. A graça de Deus é maravilhosa, né? Então vamos orar ao Senhor, buscando a Deus juntos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse culto, por essa celebração ao Senhor. Somos muito gratos pelo Teu amor por nós. E aqui, Senhor, humildemente nos colocamos todos juntos, Senhor, como igreja do Deus vivo, e pedimos ao Senhor a graça e a misericórdia do Senhor falar aos nossos corações. Visita-nos essa noite, Senhor. Fala através do pregador e que a sua palavra possa alcançar não somente as mentes, mas, sobretudo, corações, Senhor. Assim nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus estava no auge do seu ministério, após aquele evento com o jovem rico, que está registrado no capítulo 19 de Mateus. E aí Pedro, então, ele faz a Jesus uma célebre pergunta, que está no versículo 27 do capítulo 19. Confira na sua Bíblia. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos, o que será, pois, de nós? Pedro, então, estava buscando recompensas de Deus com base nas suas obras, com base no seu próprio merecimento. Aí Jesus, de uma maneira assim, muito especial, inteligente e admirável, ele então passa a contar a parábola dos trabalhadores na vinha, com a finalidade de ilustrar e ensinar princípios espirituais que mostram a graça de Deus, que é tão assim importante para que o Pedro pudesse saber, os discípulos pudessem saber na época, e todos nós devemos saber, uma vez como nós comentamos, como se deturpa sempre, né, o conceito, a graça de Deus. Então, a parábola já começa o seguinte: porque o reino dos céus, versículo 1, é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, mostra então um dono da vinha que queria então trabalhadores para contratar trabalhadores para a sua vinha. Provavelmente a vinha devia estar repleta de uvas e era necessário uma colheita para que não houvesse perda de uvas. Então aqui o texto mostra, nessa história específica de Jesus, nessa ilustração específica, mostra então esse dono da vinha captando trabalhadores em diversos turnos do dia, né?
E ele começou a captar trabalhadores logo de manhã cedo, de madrugada, aproximadamente às 6 da manhã, digamos assim, né? E no versículo 2 ele fala, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então ele acertou com o pessoal aproximadamente do primeiro turno, né, aproximadamente às 6 da manhã, 1 denário do dia trabalhado. Irmãos e irmãs, 1 denário, o que significava? Significava que era um dia de trabalho, quanto ganhava um soldado do exército romano, um dia trabalhado de um soldado do exército romano. Portanto, era uma boa paga para a época. Isso fazia com que a oferta, então, desse dono da vinha era irrecusável para aqueles homens que estavam aguardando o serviço. E era muito comum nos tempos de Jesus, homens pobres ficarem aguardando nas ruas serviços para serem contratados. E não tinham, eles eram contratados ou por determinadas horas do dia, ou eram contratados por um dia inteiro, e eles, na verdade, não tinham nenhuma garantia trabalhista, a não ser o que a lei determinava aqui em Deuteronômio capítulo 24, versículo 15, que eu vou ler para vocês. Os contratantes, ou seja, deviam estar fazendo o seguinte, olha o que Deus fala, no seu dia lhes dará o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Era necessário, então, que o contratante pagasse no final do dia, aproximadamente no pôr do sol, aquilo que foi combinado naquele dia para ser pago, né? Então, o que aconteceu então? Ele passou, então, a captar trabalhadores às 6, às 9 da manhã, às 12 horas, às 15 horas e às 17 horas. Ué, que horas terminava o expediente? Terminava o expediente, como eu disse, aproximadamente às 18 horas, né? Que era o pôr do sol. E aí, na hora de pagar, como é que ele fez? Ele decidiu, então, começar a pagar pelos últimos que foram contratados. Como assim? Aqueles que foram contratados às 17 horas? Sim. Ué, mas o pessoal contratado às 17 horas trabalharam apenas 1 hora? Pois é. Sabe quando foi pago? A Bíblia fala, sabe quando foi pago para esse pessoal que trabalhou apenas 1 hora? 1 denário. Então, o pessoal que foi primeiro contratado, que trabalhou o dia inteiro sob o sol causticante, podia ter imaginado, né? Olha, se o pessoal que trabalhou 1 hora, receberam 1 denário, uma baita paga, poxa, nós então, ó, estamos feitos, né? Na verdade, vão ganhar bastante. Gente, o que acontece? Eles receberam também 1 denário e ficaram revoltados. É o que fala aqui no versículo 11. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Esse verbo, o murmuravam, aqui no original grego, dá um sentido de um zumbido de abelhas, né? Ou seja, aquela murmuração insuportável para o dono da vinha. E o dono da vinha, então, ele diz o seguinte, amigo, no versículo 13, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? E ele fala, porventura, no versículo 15, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Aí ele termina assim no verso 16, assim os últimos serão os primeiros serão últimos. Que parábola, né? Que enigma! E que Jesus, então, ele ensinou, e é um texto tão riquíssimo e tão belo, e que mostram diversos princípios espirituais aqui nele contidos, e que eu queria, então, destacar para todos nós 3 princípios espirituais que nos levam a melhor compreender esse Deus maravilhoso, compreender a graça de Deus. Ficamos, pois, então, atentos aos próximos pontos dessa mensagem. Deus, com certeza, falará muito aos nossos corações. Compreendendo a graça de Deus, primeiro ensinamento desta noite, a graça de Deus é injusta aos olhos dos homens. Eu pergunto a você, qual foi a sensação que você teve, que nós tivemos após lermos esta parábola? Vamos ter uma certa empatia com os trabalhadores que foram obtidos
logo de manhã cedo, aproximadamente às 6 da manhã, e, portanto, trabalharam praticamente 12 horas no dia e receberam um denário, enquanto aqueles trabalhadores que foram contratados às 17 horas trabalharam apenas 1 hora e receberam igualmente um denário. Realmente é uma sensação de injustiça, né? Tá sobre a nossa ótica humana, não é verdade? Pois bem, é uma verdade espiritual que Jesus ensinou para a gente. É que a graça de Deus, ela não é justa aos olhos dos homens. Isso porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. É o que registra a Bíblia Sagrada em um dos textos sobre isso, está em Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É incrível. Nós não conseguimos compreender a mente de Deus, essa insondável mente de Deus. O que explicar, por exemplo, né, dos valores de Deus e dos valores dos homens, da justiça de Deus e a dos homens também? Quando Cristo, então, ele registra lá em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39, ele fala o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-te também à esquerda. Gente, e o que diz então no versículo 41, por exemplo, do capítulo 5 de Mateus: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isto vai totalmente de encontro à maneira como, né, os seres humanos, a raça humana caída, pecadora, pensa. A primeira coisa, de repente, que a gente pode pensar: pô, se alguém me fere uma face, eu vou dar um murro na face dele, na outra face. E Jesus fala o contrário, né? Ou seja, aquele que te ferir na face direita, oferece outra face. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. O que dizer também daquela oferta da viúva pobre, meus irmãos e minhas irmãs? Lá mesmo em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 38, fala que Jesus se encontrava, então, observando, junto a gasofilácio, observando a oferta do povo. E ele observou gente ofertando muito dinheiro, por importâncias boas, mas observou também uma senhorinha, uma viúva pobre, que tinha 2 moedas na mão, e ela ofertou aquilo. E nesta oferta, essas 2 moedas equivaliam a 1/6 de um denário. Se um denário era um dia de um salário de um trabalhador, né, um soldado romano, como nós comentamos antes, ali tinha 1/6 de um dia de trabalho, e ela doou mais, segundo Cristo, mais do que todos aos olhos de Deus, porque doou tudo o que ela tinha. Talvez se fôssemos nós pudéssemos dizer: não, quem doou mais foi aquele, né, que doou tantas importâncias. Mas Cristo falou assim: não, ele doou, tudo bem, ele doou, né, mas doou o que estava sobrando. Esta não doou tudo que ela tinha. E quem vamos falar sobre Manassés? Manassés, que foi o rei de Judá, o rei mais perverso da história de Judá, o que mais reinou em Judá por 55 anos, filho de Ezequias. Manassés foi um rei revoltado contra Deus. Manassés, ele colocou dentro da casa de Deus Baal, poste ídolo. Nos átrios da casa de Deus, ele colocou lá uma adoração para os exércitos dos céus. Idolatria pura. E ele também queimou os filhos no vale de Imom. Queimou seu filho. Isto foi terrível que Manassés fez. Aí chega então, Deus então envia um castigo para Manassés, então manda os assírios, capturam Manassés, humilham o rei de Judá, levam preso, enjaulado em direção à Babilônia, e lá Manassés então decide se arrepender totalmente dos seus pecados
E Manassés, então, o que acontece? Então, até um dia nós pregamos na igreja, né? Essa igreja deve lembrar, nós fizemos num domingo à noite uma assembleia, né? Durante o sermão, brincando, uma assembleia, entre aspas, na igreja, para perguntar para todos o seguinte: e aí, se você fosse Deus, o que você faria? Você restituiria o trono a Manassés? O que você faria? Grande parte dos presentes falaram: olha, eu perdoaria, mas se eu fosse Deus, eu perdoaria Manassés sim, que estava arrependido, mas eu não restituiria o trono para ele não. Pois a Bíblia fala que Deus perdoou Manassés, e apesar de todas as atrocidades que Manassés fez, Deus ainda deu uma oportunidade dele ficar no trono. E Manassés, de maneira que ele pôde fazer, ele fez uma pequena reforma religiosa durante seu reinado. Incrível, né? A graça de Deus, gente. Nós não podemos imaginar e compreender, não é verdade? O versículo 4 da nossa parábola, então, do capítulo 20 de Mateus, fala que: e disse-lhe, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Então, verdadeiramente, aquilo que é justo aos olhos de Deus não é justo aos olhos dos homens. O escritor Max Lucado, tão conhecido, né, no meio evangélico em geral, ele diz o seguinte: a graça é a melhor ideia de Deus. Então, o primeiro ensinamento desta noite, para que possamos compreender a graça de Deus, é que a graça de Deus ela é injusta aos olhos dos homens. Vamos então ao segundo ensinamento do sermão desta noite, compreendendo a graça de Deus. O segundo ensinamento é: Deus nos dá muito além do que nós merecemos. Observamos então, logo no início do capítulo 20, que a oferta do dono da vinha era que cada trabalhador ganhasse 1 denário por dia trabalhado, ou seja, era uma oferta, como nós comentamos, irresistível, tendo em vista que 1 denário significava o quanto um soldado romano recebia por um dia de trabalho. Isto representava uma paga além do que se pagava na época, né? Olha que Deus gracioso para conosco, não é verdade? Por outro lado também, nós percebemos na parábola que Deus ele é fiel nas suas promessas. O dono da vinha, no caso Deus, né? Ele foi fiel, ou seja, perto do pôr do sol, ele determinou que fizesse o pagamento para todos os trabalhadores que ele contratou. Ele não falhou nisso, pois é assim, gente. Deus é fiel nas suas promessas. Ele não falha. O homem pode falhar, o homem falha, mas Deus não falha. Por isso que é muito importante nós sempre confiarmos em Deus. Deus é digno totalmente da sua confiança, meu irmão e minha irmã. Eu não sei o que está passando no seu coração. Provavelmente você que me ouve esteja passando por uma luta muito grande. Eu quero falar para você: Deus é contigo. Deus é fiel nas suas promessas. Eu quero falar aqui uma promessa para você nesta noite, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Incrível esse nosso Deus, né? E algo também que me despertou a atenção na parábola é que essa parábola é voltada, ou seja, Deus, então, dono da vinha, tinha uma atenção especial para os trabalhadores que eram pobres, homens pobres. E aí eu pergunto para cada um de nós, puxando um link, né, para nós: será que nós temos dado atenção na prática do segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos? Será que nós temos dado atenção para os necessitados e vulneráveis da nossa sociedade, para os pobres da nossa cidade, do nosso bairro? Em Efésios capítulo 5, versículo 1, fala que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Então, na verdade, temos que amar a todos, aos pobres, aos ricos, mas especificamente nessa parábola há uma atenção especial para os pobres, os necessitados da época. Sobre a questão do amor ao próximo, tem um poeta do século XVI chamado Robert Southwell. Ele escreveu o seguinte, uma frase que muito me tocou e eu queria compartilhar com vocês. Ele fala o seguinte: não quando respiro, mas sim quando amo, aí é que eu vivo. Que bênção, não é verdade?
A graça de Deus, ela é incompreensível, ela é maravilhosa. E a gente percebeu que no final da parábola todos foram supridos, todos foram pagos, e pagos com recursos que eram muito além do que se pagavam na época, ou seja, cada um igualmente, sob o critério a justiça de Deus, receberam 1 denário cada um pelo que trabalhou. E eu queria nesse momento então fechar esse ponto do sermão com 2 frases de 2 homens de Deus. Um deles é o comentarista Warren Wiersbe, diz o seguinte acerca desta parábola de Jesus. Ele fala, abre aspas, Deus é infinitamente generoso e bondoso e sempre nos dará mais do que merecemos. O escritor Jamie Camp, o pastor Jamie Camp, no livro Retrato de Família, ele diz o seguinte, abre aspas, Deus tem um profundo conhecimento da nossa necessidade e se mantém em contínuo exercício de supri-la. Que maravilhoso Deus é esse que nós temos. Então, o segundo ensinamento que nós temos desta noite, compreendendo a graça de Deus, é que Deus nos dá mais do que merecemos. Chegamos então ao terceiro ponto da mensagem, compreendendo a graça de Deus. É que a graça é fruto do grande, do imenso amor de Deus por nós. Nós percebemos então na parábola que o pai, na verdade, o dono da vinha, que significa Deus, ele estava à procura de trabalhadores que pudessem trabalhar na sua vinha. Isso retrata uma procura de Deus por pessoas que desejam adorá-lo com sinceridade de coração. Ele oferece salvação. Deus está oferecendo para toda a humanidade a oferta maravilhosa de viver uma vida eterna com Ele após a morte. É o que Cristo, então, ele retrata aqui em João capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, Deus está à procura de pessoas que o adorem com sinceridade. Eu pergunto a você, será que Ele te achou essa noite? Ele está procurando você. Você que está afastado do Evangelho. Você que nunca teve uma experiência real com Jesus. Você que, embora conheça Jesus, mas nunca você experimentou Jesus de verdade. Deus está à procura. Outro dado interessante que a gente percebe na parábola aqui na Bíblia é que é a insistência do dono da vinha, de Deus, né? A gente percebe que no espaço de um dia foram 5 tentativas de captação de trabalhadores para a vinha. O que representa isso, dentre outras coisas, representa a longanimidade, a paciência de Deus, sabe? Fruto desse grande amor. Essa paciência é registrada, muito bem registrada lá num texto interessante que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que eu vou ler para vocês agora. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, essa paciência de Deus. E outro ponto interessante também é que o dono da via buscou pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que estavam realmente necessitadas, não é verdade? E as pessoas aceitaram trabalhar para o dono da vinha, porque elas estavam necessitadas de trabalhar. Pois representa, então, isso representa o seguinte, que Deus oferece salvação para pessoas que estejam dispostas e se sintam necessitadas de salvação. Isso só é possível, gente, com humildade. Uma pessoa que não tem humildade, ela não quer salvação. É orgulhosa. Ela não quer compromisso com Deus. Sabe? E, inclusive, uma das marcas do reino dos céus, do verdadeiro habitante do reino dos céus, é a humildade verdadeira. Que está em Mateus capítulo 5, versículo 3, que fala que bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O humilde que justamente reconhece que Deus, Ele é santo e que não pode conviver com o pecado.
Então, em consequência, ele sabe que ele é pecador, ele reconhece com humildade que ele é pecador. Ele reconhece o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele sabe da gravidade dessa situação, porque em Romanos capítulo 6, verso 23, fala que o salário, o produto, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele reconhece que o problema dele entre o homem e Deus é o pecado. Mas tem a solução de Deus, que foi Jesus. Né? Como está em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, se ele tira o pecado do mundo, se o pecado é o meu problema entre eu e Deus, então eu preciso correr urgente para Jesus, não é verdade? E só faz isso quem tem humildade. E compreender que essa salvação é produto da graça de Deus. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí eu pergunto a você, você está disposto a entregar o seu coração para Jesus nessa noite? Você que está afastado do Senhor, você que tem sido ministrado por um tempo afastada, está longe do caminho do Senhor, você está sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus para você tomar essa decisão hoje. Eu estou aqui pregando, não em meu nome, estou pregando em nome do seu Deus para chamar você de volta ao caminho dele. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O pastor Charles Spurgeon, ele ilustra o seguinte, ele escreveu sobre não deixar para amanhã o que se possa fazer hoje. Ele falou o seguinte, apresse, viajante, você só tem um sol e depois que ele se ponha, você nunca chegará ao lar celestial. Apressa-te, que Deus o ajude a decidir-se agora. Vemos então que o terceiro grande ensinamento como conhecer a graça de Deus é que essa graça é fruto desse imenso amor que Deus tem por nós. Chegamos então ao final do sermão desta noite, compreendendo a graça de Deus. Mateus 20, 16 diz o seguinte, porque os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Compreender a graça de Deus é tão necessário, porque nós percebemos que ao longo da história da igreja, como que a graça de Deus tem sido deturpada, e também nos dias atuais, agora com as redes sociais, com a internet, mostrando dezenas, centenas, milhares de arquivos, vídeos, mensagens, fotografias com mensagens que deturpam a graça de Deus. Então, nesse texto tão precioso da parábola dos trabalhadores na vinha, nós podemos destacar, dentre vários princípios espirituais, 3 ensinamentos como nos ajuda a compreender a graça de Deus. O primeiro ensinamento é que a graça de Deus ela não é lógica sob o olhar de nós homens. Em segundo, nós percebemos que a graça de Deus, Deus nos abençoa com bênçãos que vão muito além do que nós merecemos. E o terceiro ensinamento é que essa graça é um produto do imenso amor que Deus tem por todos nós. Diante então do que foi ministrado, nos resta então fazer um apelo nesta noite. Um apelo, quero dar um desafio para você. Você está atento a essa mensagem, eu sei que você está. Deus tem tocado no seu coração. Eu peço que agora a igreja esteja intercedendo, porque uma importante decisões serão tomadas nesse momento, em nome de Jesus. Você que está afastado do caminho do Senhor, afastada, há tempo afastado. Eu não sei aonde você está, talvez essa mensagem esteja pelas redes sociais indo para longe, mas eu estou aqui no nome do teu Deus, como falei no último ponto do sermão, para trazer você de volta ao caminho do Senhor, para chamar você a tomar a mais importante decisão da sua história, da sua vida, a decisão de se arrepender dos seus pecados, se converter a Deus através de Jesus e confessar
Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Então eu queria fazer esse apelo. Se você então quer decidir esta noite, então convido você a fazer essa oração comigo nesse momento. Eu agradeço à igreja por estar intercedendo, porque são decisões importantíssimas que têm um valor por toda a eternidade. Essa oração que será feita agora. Então, vamos orar comigo, você que deseja retornar ao caminho do Senhor, que deseja entregar a sua vida a Jesus. Oremos. Ore comigo essa oração. Senhor, meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu estou longe de Ti. Assim, Senhor, eu decido me arrepender dos meus pecados e me converter a Ti e Te servir de todo o meu coração. Eu abandono, Senhor, o mundo, abandono as práticas erradas que eu ando fazendo e eu decido então me converter. Me perdoa, meu Deus, me recebe de volta nos Teus braços, me lava com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. E agora, Senhor, eu voltei ao Teu caminho. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você fez esta oração, os céus estão em festa por sua vida. Os anjos de Deus estão comemorando, fazendo festa, porque você voltou para Jesus. Você agora está servindo a Deus de novo. Ou você teve agora a sua experiência com Jesus. Nos mande, faça um contato conosco para que nós possamos ajudar você na caminhada cristã. Glórias a Deus, agradeço a igreja por estar orando, por estar intercedendo, e que bênção estarmos sempre juntos, refletindo na palavra do Deus vivo. Que Deus sempre nos abençoe. Amado povo de Deus, o culto ainda não acabou. Após o cântico final, que será ministrado pelo casal Onildo e Samuel, teremos com muita alegria a ministração da Ceia do Senhor, totalmente online, através do aplicativo Zoom, cujo link da reunião será disponibilizado no WhatsApp. Queremos então aqui agradecer a todos que participaram dessa celebração, sobretudo aqueles que nos visitaram. Volte outras vezes, que bênção termos vocês aqui na primeira Igreja Batista em Lorena. E um pedido especial que fazemos a todos: encaminhe esse link do culto para os seus contatos, para que esta mensagem Deus possa levar essa mensagem, Deus possa te usar, o Espírito Santo, para levar essa mensagem para muitas pessoas, e Deus poderá fazer uma grande obra em preciosos corações. A nossa gratidão e que Deus sempre nos abençoe. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo pedido é dada por Deus infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro
corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Venham a mim os cansados, e eu lhes darei o alívio pra alma, e eu lhes darei o meu descanso.